Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no último dia do ano litúrgico de 2024, dia 30 de novembro. A igreja celebra hoje a festa de Santo André Apóstolo. Ele era irmão de Simão Pedro. E o evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, Jesus caminhava à beira do mar da Galileia e viu dois irmãos. Simão, aquele a quem chamou de Pedro, e André, seu irmão. E os dois estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Então Jesus disse a eles: Vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram tudo e imediatamente o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os dois estavam sentados na barca com o pai Zebedeu, porque estavam consertando as redes. Então Jesus disse também a eles: Vem e segue-me. Eles abandonaram o barco, o pai Zebedeu, e imediatamente também seguiram Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, metaforicamente falando, nós diríamos adeus ano velho, porque estamos encerrando o nosso ano da esperança de 2024. Iniciado na festa de Cristo, no primeiro domingo do Advento de 2023. E agora estamos encerrando este ano para abrir um outro ano onde o tesouro da liturgia de nossa fé nos oferece novamente o caminho para irmos renovados até o Senhor, celebrarmos todo o tempo do Advento. E Advento significa das coisas que virão. A cor é roxa e é um momento de refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa esperança e como nós estamos caminhando. É um momento para visitarmos o passado, para redescobrirmos ou firmar a nossa fé de que o nosso Salvador veio e que nasceu em Belém como um menino de Belém e que nós o aguardamos. Aguardamos uma segunda vinda, onde ele virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. E aqui então está a nossa espera. Esperamos celebrando, aprendendo e progredindo o nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré. E nesse intervalo então da primeira vinda e da segunda, nós temos e contemplamos as vindas intermediárias do Senhor. A vinda de Jesus nos sacramentos, a vinda de Jesus nas obras de misericórdia, porque o Senhor caminha conosco. E quando na missa nós dizemos: o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Ele veio, Ele está presente e Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Hoje nós temos a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, onde ele vai argumentar. Pedagogicamente, ele vai argumentando para falar sobre a fé. Porque as nossas obras, por mais importantes que elas sejam, elas dão credibilidade à nossa fé. Dão credibilidade, mas elas não nos salvam, porque o nosso mérito é Jesus. Por isso, o apóstolo vai refletir hoje: se creres em teu coração e professares com a tua boca, então serás salvo. Porque antes da profissão pública da fé, é preciso crer. E ele então continua: mas como crerão se eles não conhecem? Como eles vão conhecer se ninguém vai pregar? E como vão pregar se não forem enviados? Quer dizer, ele vai concluir: a fé vem pela pregação, pelo acolhimento crente de um coração às verdades fundamentais da fé dos cristãos. Porque nós somos crentes católicos, nós somos cristãos católicos.
E a nossa esperança é justamente esta, porque aguardamos o Senhor Jesus Cristo que vem. E a palavra que utilizamos sempre é Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Hoje, no Evangelho, nós encontramos então Jesus preparando aqueles a quem ele iria enviar. E aqui nós temos o relato dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos. Simão, a quem Jesus vai depois chamar de Pedro, e seu irmão André. E que estão trabalhando porque são pescadores, estão ocupados, não estão à toa, estão lançando a rede. E é justamente nesse momento que nós vamos encontrar verbos muito importantes para a nossa compreensão hoje. Primeiro, eles foram vistos por Jesus. Jesus viu que eles estavam trabalhando. Jesus se aproximou dos dois e chamou. Ver, chamar. Eles então imediatamente tiveram que deixar a rede, deixar os barcos para segui-lo. E então Jesus vai dizer para eles: e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles continuarão sim o seu ofício, eles continuarão sim a trabalhar, mas agora de modo diferente, porque agora as redes que devem ser lançadas era para congregar homens e mulheres à fé. Mas para isso, primeiro, eles tiveram que passar por um processo. Foram vistos por Jesus, foram elegidos por Jesus, escolhidos por ele, chamados por ele, para depois serem enviados. E enviados em nome de Jesus para realizar uma missão, serem pescadores de homens e de mulheres. De levar a fé aos corações de homens e mulheres, para que eles também pudessem ser iluminados por esta luz e assim aceitarem o senhorio de Jesus em suas vidas. Um pouco mais adiante, Jesus encontrará outros dois irmãos. Outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E os dois também estão trabalhando. Estão sentados na barca com o pai Zebedeu, porque eles estão preparando a rede, consertando a rede. Eles estão restaurando a rede, estão trabalhando juntamente com o Pai. E Jesus então se aproxima do mesmo modo. Jesus olha para eles. Eles são vistos por Jesus. Jesus se aproxima deles. E Jesus vai fazer então um chamado imperativo. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Diz o nosso texto, eles abandonaram a barca, abandonaram a rede, abandonaram o Pai e imediatamente o seguiram. Meus irmãos, minhas irmãs, toda literatura vocacional tem um processo. E ainda hoje a vocação traz um processo. O primeiro processo é de ser visto por Jesus. Nós não nos congregamos a Jesus porque temos necessidades econômicas, necessidades sociais ou isso ou aquilo, não. É ser visto por Jesus. E só vamos a Jesus se nós formos atraídos pelo Pai, ensinados pelo Pai. Aí nós vamos a Jesus. E Jesus, então, como viu Zaqueu em cima do sicômoro, Jesus também vê agora André, Pedro, Tiago e João trabalhando no seu trabalho, na sua ocupação. Jesus olha para eles, vê esses homens trabalhando e vai dizer para eles, vem e segue-me. O seguimento necessariamente vai exigir rupturas. Necessariamente o seguimento vai exigir que abandonemos coisas que são importantes, mas por causa de outra coisa que é essencial, de outra coisa que se converte em mais importante, servir a Jesus. Por isso, então, todos esses quatro pessoas hoje, os dois irmãos, dois irmãos para lá, dois irmãos para cá, todos eles tiveram que fazer rupturas, abandonar coisas importantes e imediatamente seguiram a Jesus, para serem pescadores de homens. Assim, André deu também testemunho da sua fé, derramando seu sangue por causa do Senhor. Ele fora crucificado na cruz de Santo André. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a entrarmos então com muita fé e esperança nesse domingo, no novo ano que se inicia, e que nos preparemos bem no tempo do advento para celebrarmos a natividade do Senhor.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo André, rogai por nós. Paz e bem.